Ao estudar o capítulo 11 de Isaías, nós ficamos extremamente felizes, irmãos, de ver a implantação do reino de Israel. Os judeus não entenderam e pensavam que era um reino material, mas aqui está falando de um reino também, do reino espiritual, ou seja, o reino de Deus, a nova terra. Veja o verso 16 de Isaías 11. Diz assim: haverá caminho plano para o restante do seu povo. Caminho plano, irmãos. Caminho plano quer dizer o quê? Caminho sem dificuldades. Caminho sem grandes rampas para subir. Caminho sem tropeços. Um caminho sem obstáculos. E um caminho sem obstáculos, irmãos, faz com que você caminhe tranquilamente, que você não tenha preocupações, que você seja feliz na sua caminhada. É esse o caminho, irmãos. Agora, então, veja, se Deus vai prover tudo isso, o que é que nós devemos fazer? Nós devemos louvar a Deus, irmãos. Louvar a Deus, cantar a Deus. E agora o capítulo 12, que vamos estudar hoje, é um capítulo de louvor. É um salmo a Deus, pelas bênçãos deste renovo que vai implantar uma nova ordem mundial, uma nova ordem social, uma nova ordem econômica, uma nova ordem física, biológica. Nós devemos então cantar como o cântico de Isaías no capítulo 12. Qual é o objeto do louvor, irmãos? O objeto do louvor é o nosso Deus, são as obras da salvação, a justiça. Isaías 12, 2 diz o seguinte: certamente Deus é a minha salvação. Confiarei e não temerei. O Senhor é a minha força e o meu cântico. Ele se tornou a minha salvação. O Senhor é a minha salvação. É o Deus da minha salvação. Se você olhar o livro de Mateus, irmãos, Mateus 1, no verso 21, diz o seguinte, no anúncio do nascimento de Jesus: ela dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados. Isaías diz assim: o Senhor é minha salvação. E Mateus diz assim: Jesus é a salvação. Jesus é a presença no seu povo. Ele vai salvar o povo dos pecados dele, porque ele salvará o povo dos seus pecados. A presença de Jesus, irmãos, faz com que nós tenhamos alegria, faz com que nós cantemos, faz com que nós salmodiemos. Devemos ter cântico, cântico de grande júbilo, devemos exultar. João 1,14 diz o que, irmãos? João 1,14, falando sobre Jesus, diz assim no verso 14: o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Nós vimos a sua glória, a glória como do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Jesus veio morar conosco, irmãos, veio morar aqui nesta terra. Jesus veio aqui para viver conosco. Ele se fez carne. Jesus habitou entre nós. O que mais Jesus fez por nós, irmãos? Vamos ver 2 Coríntios 5, 21. 2 Coríntios 5, 21 diz o seguinte: aquele que não conheceu o pecado, ele se fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Primeiramente, então, irmão, Jesus habitou entre nós, Jesus se fez pecado por nós. E Efésios 2,14, irmãos, diz o que produziu essa vinda do Senhor Jesus. Efésios 2,14. Pois ele é a nossa paz. Por que é que podemos ter paz, irmãos? Por que podemos ter paz aqui nesta terra? Segundo todas as coisas que fazemos, podemos ter paz, mas devemos ter uma paz superior ainda, irmãos, uma paz com relação ao futuro, uma paz com relação à salvação, porque o Senhor Jesus veio a esta terra. O Senhor Jesus habitou entre nós, ele se fez carne como nós. O Senhor Jesus se fez pecado por nós e ele é a nossa paz. Vamos voltar agora, irmãos, em Isaías 9, capítulo 6, verso 6.
Isaías 9:6. Ele diz o seguinte, na última frase do verso, ele é o príncipe da paz. Aquele menino que nasceu é o príncipe da paz. Ele é maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Sabe, irmãos, o que mais precisamos? Precisamos de paz. De paz espiritual, paz com relação ao futuro. Como o mundo sofre, irmãos, não saber com relação ao futuro. Vai procurar cartomantes, vai procurar jogos de búzios, vai procurar todas essas bobagens, irmãos, horóscopos, para dizer como vai ser o futuro. Porque não tem paz, precisa saber como vai ser o futuro. Quer saber como vai ser o futuro, irmãos? Procure na Santa Bíblia. Na Santa Bíblia, a lei e o testemunho. Se não for dessa maneira, não vai haver esclarecimento. A Bíblia diz assim, você não vai ver a alva, você não vai ver o nascer do sol. Que Deus abençoe cada um de nós, irmãos, e que a gente possa, assim como Isaías, no capítulo 12, louvar a Deus pela sua bondade, louvar a Deus pela sua presença, especialmente, irmãos, louvar a Deus pela paz que Ele dá a cada um de nós.